bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá começando mais um giro de notícias pra vocês aqui dentro de São Januário. Nossa Cruz de Malta aqui, ó, coisa linda. Vamos trazer pra vocês as últimas informações e novidades. Você que tá chegando pela primeira vez aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Hoje acabou de ser oficializado aí no Globoesporte.com, deu de que o Cláudio Vinck, Rafael Galhardo e Bruno César vão treinar em separado, não fazem parte do elenco do Vasco para 2020. Lembrando que foi uma decisão institucional e não do treinador Abel Braga, ele em nada participou disso. O Vasco resolveu deixar esses jogadores de lado, inclusive tem a possibilidade de o Vasco fazer moeda de troca com eles. E hoje, o terceiro dia de treinos, né, o nosso goleirão, nosso Fernando Miguel, deu uma entrevista coletiva curtinha e falou na entrevista coletiva sobre a reunião, né, com o presidente Alexandre Campelo. Ele passou a situação política e econômica do Vasco, deu alguns detalhes para vocês, então fiquem aí com a entrevista do nosso goleiro Fernando Miguel. Com todos, com o torcedor, com a gente, então foi uma conversa nesse sentido, daquilo que tem acontecido. Acho que a situação financeira difícil do Vasco, ela não é uma novidade para ninguém e precisa isso mesmo, ser claro, vir e falar, e a gente tem demonstrado ao longo desses tempos que nós temos sido parceiros do clube, né? Ano passado nós vivemos uma situação difícil também, o panorama este ano é para ser um panorama um pouco melhor em relação àquilo que aconteceu ano passado, então a gente tem expectativa que as coisas melhorem, que as coisas avancem fora de campo também, e o mais importante, que a gente continue com esse elo e nessa campanha de unidade total do Vasco, né? Jogadores, diretoria, principalmente torcedores, a gente precisa ser forte em todos os sentidos. Bom, eu penso que não se conquista nada com discurso, não se conquista nada com falando, né? Eu penso que a gente precisa demonstrar força jogo após jogo, dia após dia. Então essa tem sido a nossa postura aqui durante todo esse tempo que, pelo menos que eu estou aqui, e vai continuar sendo assim. A gente precisa mostrar força dentro de campo, força no dia a dia e evolução a cada partida. Então, rapaziada, agora que vocês já viram o Barba aí falando sobre a questão econômica, a questão financeira, sobre o presidente ter dado alguns detalhes para eles, vamos falar da nova fornecedora de material esportivo do Vasco, que 99.9 vai ser a Capa. Vou trazer para vocês alguns detalhes do contrato. O Globo Online apurou, trouxe essa informação e para o vascaíno entender por que a Capa. O Vasco rescindiu com a Diadora devido a motivos vários, reclama de, além do contrato não ser bom para o Vasco, chegar até às vezes a prejuízo, porque o Vasco paga para a Diadora fazer o seu material e, além disso, a entrega da Diadora não é muito boa, principalmente para fora do estado. O design das camisas, como eu já falei várias vezes, é desenhado pelo marketing do clube. Então, o Vasco não estava muito contente. A receita era baixíssima, quando às vezes não poderia dar até prejuízo. Então, principalmente pela questão remuneratória, porque o contrato não era benéfico para o Vasco, e pela também o problema de entrega, de logística da Diadora, o Vasco, inclusive estava isso em contrato, o Vasco rescindiu o seu contrato. Mas, Diego, por que a Capa? Se o Vasco aí não anseia por Nike, Adidas, Puma, New Balance, empresas com renomes bem maior no cenário do futebol mundial, tanto do futebol quanto no cenário esportivo. Pois bem, o Vasco negociou sim com a Puma. A Puma chegou a abrir conversas com o Vasco em 2018, porém a Puma resolveu fechar com o Palmeiras e, fechando o contrato com o Palmeiras pediu exclusividade. Então, num período X, não me lembro agora se por 2 ou 3 anos, a Puma não pode pegar mais clube algum no Brasil. A New Balance, o Vasco teve uma conversa também inicial com a New Balance, mas a New Balance estava pensando se viria para o mercado brasileiro ou não e declinou. Ele decidiu não vir para o mercado brasileiro. A New Balance hoje não faz uniforme de ninguém no Brasil, então foi prontamente descartada. Tem a situação também da Topper e da Umbro. A Umbro ainda guarda resquícios da rescisão que teve ali no final de 2017, pois faltava muito pouco, mas pouquíssimo mesmo, para se encerrar o contrato com a Umbro, e o Vasco rescindiu. Então a Umbro, economicamente foi muito boa a passagem deles no Vasco, venderam muito bem, gostaram da relação com o clube, mas guardam ainda uma mágoa da maneira como foi rachada, como houve a ruptura, né, com o Vasco.
Então acabou, né? Dentro desse cenário todo, temos a Nike e a Adidas, porque são os dois maiores sonhos do vascaíno depois da... A Puma vem como uma terceira, vamos colocar assim. A Adidas é patrocinadora do Flamengo e a Adidas não tem interesse em patrocinar rivais no mesmo estado, para não gerar um descontentamento, uma comparação, pô, lá é assim, aqui é assado, para lá paga tanto, para cá paga Y. Então, por uma questão de desgaste, por ter uma relação muito boa já com o Flamengo, a Puma declinou, não quis se envolver com o Vasco, pelo menos, a Adidas, desculpa, pelo menos por enquanto. E a Nike está se retirando do mercado brasileiro, hoje só encontra com o Corinthians. Então a Nike está saindo, o Red Bull, que eu vejo muita gente falando, Red Bull Bragantino é uma vergonha, o Bragantino tem Nike. A Nike está com o Bragantino, não é por causa do Bragantino, é por causa da Red Bull. A Nike tem parceria com a Red Bull de muito tempo. A Red Bull tem times de futebol no mundo inteiro. Tem na Áustria, tem na Alemanha, o Red Bull Leipzig, que tem brigado com o Bayern para ser campeão alemão. Então, por isso que a Nike patrocina o Bragantino, ou melhor, a Red Bull Bragantino. E qual é, então, os benefícios da capa vindo para o Vasco? O Vasco e a capa estão apostando na afetividade, na lembrança do vascaíno, da época mais gloriosa do Vasco, ali de 97 a 2000. O Vasco vestia a capa, né? Ganhou 2 brasileiros, Libertadores, Mercosul, Rio, São Paulo, 2 cariocas. Então o vascaíno tem esse carinho, essa memória afetiva, né, com a capa. Então traz, mas pô, Diego, só memória afetiva, só carinho, não enche barriga e não resolve o problema, não é verdade? Porém, financeiramente, além do Vasco não ter que pagar mais pelos seus uniformes, a capa vai fazer, o Vasco vai ter ganhos em cima de fatura, dependendo do número X de venda. Então o contrato com a capa é anos-luz superior, né, ao que o Vasco tinha com a Diadora. Ficaram basicamente por final ali capa, umbro e topper. A capa, né, tá praticamente já amarrada com o Vasco para entregar os uniformes pro Vasco a partir do Brasileirão, final de abril. A Diadora ainda vai entregar o enxoval do Vasco aí até o final do Campeonato Carioca. Então é isso. Porém, o Vasco ainda tem um pouquinho de pé atrás com a própria logística da capa. O Vasco tem um receio, sim, tá, de ter alguns problemas de entrega de material, talvez não no nível da Diadora, mas alguns probleminhas de logística. Mas mediante as possibilidades, mediante ao cenário, né, o Vasco achou que a capa era o melhor a se fazer. Pô, Diego, mas o atual mandato do presidente Alexandre Campelo se encerra agora no final do ano, ele pode ser reeleito ou não. Pô, e o contrato que está sendo dito são de 2 anos, sim. A capa pediu no mínimo 2 anos, por quê? Queria até 3 anos e o Vasco não topou. Não queria ter um contrato muito longo para deixar a próxima gestão a ter liberdade, poder tocar tranquilamente as suas questões, não queria ficar amarrado a um contrato, né, de material esportivo. E 1 ano apenas a capa não queria, porque financeiramente para ela não era vantagem, porque eles vão ter que fazer um grande investimento, né, de material, de produzir o uniforme do Vasco. Então eles esperam que no mínimo em 2 anos primeiro reverter os gastos, né, o investimento feito, para depois ter lucro. Então, 1 ano a capa não aceitava. Então, por isso chegou-se no consenso de nenhum nem 3. Foram 2 anos. Beleza, rapaziada? Inclusive, acabei também agora de entrevistar o Júlio Brandt. Em breve vai estar no ar a entrevista, não sei se hoje à noite ou amanhã pela manhã. Então, fique ligado, se inscreva no canal, ative o sininho, que breve aí, hoje de noite ou amanhã de manhã, vai ter uma entrevista aí com o Júlio Brandt pra vocês. Beleza, rapaziada? Essas são as informações que eu tinha pra trazer dentro de São Januário, na nossa casa. Felicidade exalando, não tem nada melhor do que estar nisso aqui. Dia 19 vai rolar a nossa estreia do Cariocão contra o Bangu. Conto com vocês, quem quiser vir me dar um abraço, tirar foto. Tamo junto, porque aqui, ó, é muito Vasco. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento chega em volta. Vasco, tamo junto.